Mal tinha assinado os papéis do divórcio, a menos de 5 minutos, já eu levava o meu filho e a minha filha a embarcar num voo para o Reino Unido. Entretanto, os 7 membros da família do meu ex-marido estavam todos na maternidade, a acompanhar a sua amante grávida a uma consulta. Ninguém imaginava que, depois de o médico ver os resultados da ecografia, diria apenas uma frase que deixaria toda a família estarrecida, e o meu ex-marido à beira de um ataque de fúria. Quando pousei a caneta sobre o papel do divórcio, o relógio na parede da conservatória do Registro Civil marcava precisamente 10:03 da manhã. Foi um momento estranho, sem lágrimas, sem discussões e sem a dor que eu imaginara. Apenas um vazio muito silencioso dentro de mim. O meu nome é Amélia, tenho 32 anos e sou mãe de 2 crianças pequenas. E há exatos 5 minutos, tinha terminado oficialmente o meu casamento de 8 anos com o Vasco, o homem que um dia prometeu cuidar de mim para toda a vida. Assim que assinei, o telemóvel do Vasco tocou. Uma melodia familiar soou. Soube imediatamente quem era. O Vasco não fez qualquer esforço para disfarçar. Atendeu a chamada à minha frente e à frente da funcionária da conservatória. A voz dele suavizou-se instantaneamente. Sim, já terminei. Espera um pouco. Vou já ter contigo. Hoje é a consulta, não é? Ouvi cada palavra. O Vasco baixou o tom de voz, a um ponto tão ternurento que se tornava nauseante. Não te preocupes. A minha família vai toda. O teu filho é o herdeiro do nome da família. Afinal, expirei lentamente. Em tantos anos de vida em comum, nunca o tinha visto ser assim tão gentil comigo. A funcionária empurrou o documento na direção do Vasco. Ele deveria rever o conteúdo antes de assinar. O Vasco nem sequer olhou. Assinou de um só traço e disse, com um tom de desdém: Não preciso de ler. Ela também não tem nada para dividir. Apontou na minha direção. A casa é um bem que comprei antes do casamento. O carro também. Se ela quiser levar os 2 miúdos, que leve, menos um incômodo. A irmã mais velha do Vasco, que estava ao seu lado, apressou-se a concordar. O nome dela é Bernardete. A Bernardete sorriu com desdém. É verdade. Ele está prestes a casar outra vez, e a noiva nova ainda por cima está grávida de um rapaz. Outra tia intrometeu-se. Uma mulher com 2 filhos. Quem é que a vai querer? Aquelas palavras pairavam no ar, mas estranhamente eu já não sentia dor. Talvez por ter sofrido durante demasiado tempo. Levantei-me, abri a minha mala e coloquei um molho de chaves em cima da mesa. São as chaves de casa. O Vasco pareceu ligeiramente surpreendido. Eu e os meus filhos saímos ontem. O Vasco riu-se. És esperta. A Bernardete acrescentou mais veneno. O que não é nosso, mais cedo ou mais tarde, tem de ser devolvido. Eu não respondi. Apenas abri a mala em silêncio e tirei 2 passaportes de capa grená. Mostrei-os ao Vasco. O visto já foi emitido na semana passada. O Vasco franziu o sobrolho. Que visto? Vou levar os miúdos para estudarem em Inglaterra. O ambiente ficou subitamente silencioso. O Vasco ficou paralisado por uns segundos. A Bernardete foi a primeira a gritar. Estás louca? Sabes o dinheiro que se gasta em Inglaterra? Olhei para eles. Com o dinheiro não precisam de se preocupar. Nesse preciso momento, a porta da conservatória parou um monovolume preto de 7 lugares. O motorista desceu e abriu a porta. Inclinou a cabeça educadamente. Menina Amélia, o carro está pronto. O Vasco, ao ver a cena, começou a mudar de cor. Que raio de teatro é este? Baixei-me e peguei na minha filha, a Lia, ao colo. O meu filho, o Lourenço, segurou a minha mão com força. Olhei para o Vasco uma última vez e com a voz calma disse: Podes ficar descansado. A partir de agora, eu e os meus filhos não vamos perturbar a tua nova vida. Virei-me e desci os degraus. O motorista entregou-me um envelope grosso. Alguém mandou entregar-lhe isto, menina. Abriu. Dentro, havia um dossiê com documentos. Fotografias. Fotografias do Vasco e daquela mulher, a Iris, a assinarem a escritura de uma casa num cartório notarial. A casa era precisamente aquela para a qual os meus pais tinham dado o dinheiro do sinal quando nos casamos. O motorista olhou para mim pelo espelho retrovisor. As provas da transferência de bens do Sr. Vasco foram todas reunidas. Acenei com a cabeça, e o hospital do outro lado também deve estar prestes a ter os resultados. Fechai o dossiê. Olhando pela janela do carro, o meu filho perguntou em voz baixa: Mãe, o pai vai visitar-nos um dia? Acariciei-lhe a cabeça sem responder. O carro começou a rolar em direção ao aeroporto.
Lá atrás, o Vasco e toda a sua família apressavam-se a caminho do maior hospital privado de obstetrícia da cidade. Porque hoje era o dia em que a Iris ia fazer a ecografia da gravidez. E toda a família acreditava que aquela criança era o tão esperado herdeiro. Ninguém suspeitava que cerca de 1 hora mais tarde, na sala de ecografias daquele hospital, uma única frase do médico os deixaria a todos petrificados e a vida do Vasco começaria a desmoronar-se a partir daquele momento. O monovolume de 7 lugares saiu do portão da conservatória, integrando-se lentamente no trânsito matinal. Em Lisboa, em junho, o sol é forte. A luz refletia no vidro do carro, fazendo com que tudo o que ficava para trás se fosse esbatendo. Eu estava sentada no banco de trás, com uma mão no ombro do meu filho Lourenço, e a outra a segurar suavemente a cabeça da pequena Lia, que se aninhava no meu colo. As crianças não falavam muito. Talvez sentissem que aquele dia era diferente de todos os outros. O Lourenço olhou pela janela durante um longo tempo e depois perguntou baixinho: Mãe, vamos mesmo embora? Acenei que sim. Vamos para não voltar mais, mãe? A pergunta do meu filho deixou-me em silêncio por um momento. Havia coisas que os adultos entendiam perfeitamente, mas não sabiam como explicar a uma criança. Apenas lhe afaguei o cabelo. Vamos começar uma vida nova. Lá, tu e a Mana vão ter uma escola nova, amigos novos. A Lia levantou a cabeça. Mãe, lá há parques? Ri-me suavemente. Há muitos. As duas crianças voltaram ao silêncio. Começaram a imaginar um mundo diferente. O carro passou por muitas ruas familiares. As lojas, os restaurantes, os cantos do mercado. Todos eram lugares ligados à minha vida, durante 8 anos de casamento. Mas agora pareciam cenários de um filme que já tinha acabado. O motorista olhou pelo retrovisor. Menina Amélia, vamos diretos para o aeroporto, certo? Certo. Ele acenou e continuou a conduzir. Nesse instante, o meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem do Dr. Valente, o advogado que me estava a ajudar. O hospital acabou de informar que a família do Vasco já chegou. Li a mensagem e pousei o telemóvel. Tudo estava a decorrer conforme o plano, mas na verdade, nem eu sabia qual seria o resultado no hospital. Só sabia de uma coisa: a verdade. Mais cedo ou mais tarde, viria ao de cima. Ao mesmo tempo, no Hospital CUF, a família do Vasco estava reunida em grande número na sala de espera VIP. A Iris, sentada num sofá de pele macia, vestia uma roupa de grávida cara, com a mão pousada sobre a barriga ainda pouco proeminente. O seu rosto transbordava de satisfação. A mãe do Vasco, a dona Lourdes, assim que a viu, aproximou-se e pegou-lhe na mão. Minha nora, estás cansada? A Iris sorriu com doçura. Não se preocupe, sogra, estou bem. A dona Lourdes acariciou-lhe a barriga. O meu neto deve ser muito forte. A irmã, a Bernadette, entregou-lhe imediatamente uma caixa de presente. São uns suplementos orgânicos caríssimos que pedi a um conhecido para trazer da Suíça. Tens de tomar todos os dias para nos dares um neto bem rechonchudo. Outra tia tirou da mala uma pequena pulseira de ouro. Esta fui eu a Fátima pedir. Disseram-me que, se usares, de certeza que nasce um rapaz. A Iris aceitou tudo, com um sorriso cada vez mais rasgado. Olhou de soslaio para o Vasco. Estás a ver? Como toda a gente gosta do nosso filho. O Vasco, ao lado, tinha uma expressão de imenso orgulho. Claro que sim. O meu filho é o herdeiro da família. A dona Lourdes olhou para o filho. Podes ficar descansado. Depois do nascimento, eu contrato a melhor ama. A Iris só precisa de descansar. A Bernadette intrometeu-se. É isso mesmo. E mais tarde o nosso rapaz tem de ir para um colégio internacional. O Vasco sorriu. Isso já eu tratei. Como assim trataste? Perguntou a Bernadette curiosa. O Vasco disse, com toda a naturalidade. Aquele colégio internacional, já reservei uma vaga para o filho da Iris. A Iris abraçou-lhe o braço de imediato. És tão atencioso. Todos à volta riam e falavam animadamente. Ninguém se lembrava da mulher que, há menos de 1 hora, tinha assinado os papéis do divórcio com o Vasco. Nesse momento, uma enfermeira aproximou-se. Menina Iris, é a sua vez para a ecografia. O Vasco levantou-se de um salto. Eu vou contigo. Toda a família se levantou também. A dona Lourdes ainda perguntou. Podemos entrar todos? A enfermeira abanou a cabeça. Só pode entrar um acompanhante. O Vasco entrou na sala de ecografias com a Iris. A sala era muito fria.
A luz branca dos focos fazia com que tudo parecesse incrivelmente nítido. A Íris deitou-se na marquesa e o Vasco ficou ao seu lado a segurar-lhe a mão. Não te preocupes, de certeza que é um rapaz. A Íris sorriu levemente. Também acho que sim. O médico calçou as luvas e começou a passar a sonda sobre a barriga dela. O ecrã do ecógrafo iluminou-se. Uma imagem turva foi aparecendo. O médico olhava atentamente para o monitor. As suas sobrancelhas foram se franzindo. O Vasco não reparou, perguntou logo. Doutor, o meu filho está a desenvolver-se bem? O médico não respondeu. Doutor, ajustou o ângulo da sonda, continuando a observar. A Íris começou a ficar ansiosa. Doutor, há algum problema? O médico continuou em silêncio. A atmosfera na sala tornou-se muito tensa. O Vasco irritou-se. Doutor, diga alguma coisa. O médico tirou lentamente os óculos, olhou novamente para o ecrã e depois carregou no botão do intercomunicador. Preciso do departamento jurídico e da segurança na sala de ecografias, por favor. O Vasco ficou petrificado. Para que é que chama a segurança? A Íris entrou em pânico. O meu filho tem algum problema? O médico virou-se para eles, com a voz muito calma. Precisamos de verificar algumas questões. Poucos minutos depois, 2 seguranças e um homem de fato entraram na sala. O médico apontou para o ecrã. Olhem com atenção para esta imagem. Todos ficaram em silêncio. O médico virou-se para o Vasco. O senhor é o pai da criança. O Vasco acenou. O médico olhou para a Íris. A senhora tem a certeza sobre a data da gravidez? A Íris tremeu um pouco. Tenho. O médico respirou fundo e disse, de forma muito clara, palavra por palavra. De acordo com as imagens da ecografia e o ciclo de desenvolvimento do feto, a data da concepção é, no mínimo, 1 mês anterior à data que a senhora declarou. Mal a frase terminou, o espaço pareceu congelar. O Vasco ficou hirto. A Íris empalideceu. À porta, a dona Lourdes e o resto da família já se tinham amontoado para entrar. A Bernadette perguntou apressadamente. Doutor, o que é que isso quer dizer? O médico olhou para todos, com um tom muito sério. Quero dizer que a data da concepção desta criança não coincide com o período em que a menina Íris disse ter estado com o senhor Vasco. O Vasco virou-se bruscamente para a Íris. Explica-te. A Íris gaguejou. Talvez. O doutor se tenha enganado. O médico abanou a cabeça. Nós não nos enganamos. A sala de ecografias ficou num silêncio sepulcral. Apenas se ouvia o zumbido suave das máquinas. O Vasco olhava para a Íris como se olhasse para uma estranha. Diz que o bebê é meu. A Íris desatou a chorar. O Vasco rugiu. Este bebê é de quem, afinal? A pergunta ecoou pela sala fria. E, nesse instante, ninguém naquela sala sabia que, num lugar muito distante, o avião que me transportava a mim e aos meus 2 filhos já estava a levantar voo da pista. Um novo capítulo da nossa vida tinha acabado de começar. E a vida do Vasco estava apenas a dar os primeiros passos na sua mais longa e escura jornada. A pergunta do Vasco ecoou na sala de ecografias como uma explosão. Este bebê é de quem, afinal? Ninguém respondeu. A Íris, deitada na marquesa, agarrava com força o lençol branco, o rosto pálido, os lábios a tremer enquanto ainda tentava dizer: Vasco, tens de acreditar em mim, é teu filho. O Vasco ficou paralisado por uns segundos. Na sua cabeça, tudo estava um caos, como um emaranhado de fios elétricos. 1 mês. O médico acabara de dizer que o feto era pelo menos 1 mês mais velho do que a Íris tinha declarado. O que significava aquele mês? Significava que, quando ele ainda não se tinha divorciado de mim, quando a sua relação com a Íris ainda era clandestina, o bebê na barriga dela já existia. Significava que o bebê muito provavelmente não era dele. A Bernadette foi a primeira a reagir. Aproximou-se, com a voz ríspida. Doutor, explique lá bem isso. Esse mês pode ser uma margem de erro? O médico abanou a cabeça. De erro. Baseamo-nos no tamanho do feto e no ciclo de desenvolvimento. A margem de erro pode ser de alguns dias, mas nunca de 1 mês inteiro. Toda a sala ficou em silêncio. A dona Lourdes, mais atrás, tinha o rosto a mudar de cor a cada segundo. Inicialmente, ainda pensou em aproximar-se da Íris, mas agora permanecia imóvel, petrificada. Passado um momento conseguiu dizer: Íris, diz alguma coisa. A Íris desatou a chorar. Eu não sei. Talvez me tenha enganado na data. O Vasco virou-se de repente. Enganaste-te?
A sua voz tornou-se grave e gélida. Como é que te enganas num mês inteiro? A Íris não respondeu. Apenas chorava. O Vasco aproximou-se da marquesa, apoiou as mãos na borda e olhou-a diretamente nos olhos. Disseste-me que só depois de me conheceres é que descobriste que estavas grávida. Disseste que o bebê era meu. Disseste que eu tinha de assumir a responsabilidade. Cada palavra do Vasco era como uma martelada. A Íris, em pânico, abanava a cabeça. Eu não te enganei. A Bernardete deu um murro na mesa. Não enganaste e agora o médico diz isto? A dona Lourdes também se aproximou. Íris, diz-me a verdade. Este bebê é mesmo do Vasco? A Íris baixou a cabeça. O ar estava tão pesado que parecia esmagar o peito de todos. O médico, perante a cena, disse em voz baixa: na verdade, aconselhamos que façam um teste de paternidade depois do nascimento. Aquela frase foi como uma facada. O Vasco recuou um passo, a cabeça a andar à roda. Nos últimos meses, o que é que ele tinha feito? Tinha forçado o meu divórcio. Tinha transferido dinheiro para comprar uma casa e um carro para a Íris. Tinha prometido à família que teriam um herdeiro. Tudo por causa daquela gravidez. E se aquela gravidez não fosse dele? O Vasco sentiu um arrepio na espinha. A Bernardete já não se conteve. Avançou e agarrou no braço da Íris. Diz a verdade. A Íris, assustada. Bernardete, eu a sério que não sei. Não sabes? Rosnou a Bernardete. Andaste a dormir com mais alguém? A pergunta fez com que todos na sala ficassem em choque. A Íris chorou ainda mais alto. Não andei. O Vasco olhava para ela, mas o seu olhar já não tinha qualquer ternura, apenas desconfiança e raiva. A dona Lourdes virou-se de repente para o Vasco. Vasco, filho, tem calma. O Vasco riu-se secamente. Calma? Virou-se para a Íris. Como é que queres que eu tenha calma? A Bernardete interveio. Mano, a sério. Isto tem de ser esclarecido. Não podes deixar que ela te apareça com uma gravidez de origem duvidosa e te obrigue a assumir. Aquelas palavras eram como alfinetes. A Íris chorava convulsivamente. Eu não te enganei, a sério que não. O médico, vendo o caos, teve de intervir. A família devia sair para conversar. Isto é uma sala de exames. O Vasco não disse mais nada. Virou-se e saiu da sala. A família seguiu em fila, deixando apenas a Íris deitada na marquesa, com as lágrimas a correrem sem parar. No corredor do hospital, a tensão era palpável. A Bernardete foi a primeira a falar. Vasco, vou ser direta. Tens de fazer um teste de ADN. A dona Lourdes acenou. É isso mesmo. Tens de fazer. O Vasco não respondeu. Estava encostado à parede. O olhar vazio. Na sua mente, surgiu subitamente a minha imagem. Naquela manhã, eu estava tão calma a assinar os papéis do divórcio. Sem chorar, sem recriminações, apenas disse: não vou perturbar a tua nova vida. Na altura, o Vasco achou ridículo. Pensou que eu era fraca e resignada. Mas agora, uma ideia surgiu-lhe de repente. Por que é que eu estava tão calma? Por que é que já tinha preparado os passaportes para as crianças? Por que é que saí precisamente naquele dia? O Vasco sentiu que as coisas não eram tão simples como ele pensava. Nesse preciso momento, o telemóvel dele vibrou. Era o diretor financeiro da empresa. O Vasco atendeu, irritado. Que mais? Do outro lado da linha, ouviu-se uma voz em pânico. Senhor Vasco, temos um grande problema. O Vasco franziu o sobrolho. Que problema? Os parceiros dos 3 maiores projetos da empresa acabaram de enviar notificações a cancelar os contratos. O Vasco ficou gelado. O quê? Aqueles 3 projetos valiam no total mais de 3 milhões de euros. Se os contratos fossem cancelados, teriam de pagar uma indemnização de quase $500 mil. O Vasco sentiu o coração apertar-se. Por que é que eles cancelaram? Eu também não sei. Disseram apenas que receberam informações internas sobre a empresa e decidiram suspender a colaboração. O Vasco apertou o telemóvel com força, a cabeça a zumbir. €500 mil em indemnizações. Era um valor que podia levar a sua empresa à falência. Tenho de ir já para a empresa. O Vasco disse e desligou. A Bernardete perguntou: o que se passa? O Vasco respondeu evasivamente: um problema na empresa. Mas, nesse instante, uma enfermeira aproximou-se. Senhor Vasco, a despesa da consulta da menina Íris ainda não foi paga. A Bernardete sacou imediatamente do cartão de débito. Deixa estar que eu pago. A funcionária da recepção passou o cartão.
O terminal deu erro. A Bernadette franziu o sobrolho. Tente outra vez. A funcionária passou o cartão novamente. Continua a dar erro. O seu cartão parece estar bloqueado. A Bernadette ficou chocada. Impossível. Trocou por outro cartão. O resultado foi o mesmo. O Vasco começou a sentir-se inquieto. Deu o seu cartão. Use o meu. A funcionária passou o cartão. O ecrã mostrou uma mensagem a vermelho. Conta arrestada. O Vasco ficou petrificado. Impossível. Nesse exato momento, o telemóvel dele voltou a vibrar. Desta vez, era do banco. Senhor Vasco. Na sequência de um pedido de arresto de bens emitido pelo tribunal, todas as contas em seu nome foram temporariamente congeladas. O Vasco sentiu que as pernas lhe iam falhar. Pedido de quem? A pessoa do outro lado respondeu. Da senhora Dona Amélia. Aquele nome foi como uma martelada na sua cabeça. O Vasco ficou imóvel no meio do corredor do hospital. Só agora começava a perceber que a mulher que ele tinha desprezado durante 8 anos se tinha preparado para aquele dia há muito, muito tempo. E tudo estava apenas a começar. O corredor do hospital tornou-se subitamente sufocante. O Vasco ainda segurava o telemóvel na mão, mas os seus ouvidos zumbiam. As palavras do funcionário do banco repetiam-se na sua cabeça. Na sequência de um pedido de arresto de bens emitido pelo tribunal, a sua conta foi arrestada. A requerente é a senhora Dona Amélia. Aquele nome era como uma agulha a espetar-lhe diretamente no coração. A Bernadette, vendo o irmão pálido, perguntou logo. Vasco, o que se passa? O Vasco não respondeu. Ficou imóvel por uns segundos e depois virou-se de repente para a sala de ecografias, onde a Iris estava sentada. O seu olhar era assustadoramente frio. A Bernadette insistiu, impaciente. Vasco, diz alguma coisa. O Vasco disse, com a voz rouca. A minha conta foi arrestada. O quê? Gritou a Bernadette. Arrestada? Como assim? A dona Lourdes também entrou em pânico. Filho, explica lá isso. O Vasco respirou fundo. O banco disse que o tribunal ordenou o arresto. A requerente foi a Amélia. O ar pareceu congelar. A Bernadette ficou em choque por uns segundos e depois riu-se com desdém. Aquela mulher. O que é que ela pode fazer? Mas mal acabou de dizer isso. O telemóvel do Vasco voltou a tocar. Desta vez, era um número desconhecido. O Vasco atendeu. Senhor Vasco, certo. Do outro lado da linha, uma voz de homem muito calma. Sua doutor. Valente, advogado. Represento legalmente a senhora Dona Amélia. O Vasco apertou o telemóvel. Advogado. Exato. A voz do Dr. Port. Valente continuou. Impassível. Ligo para informar que a queixa apresentada pela minha cliente foi aceite pelo tribunal. Durante o período de espera pelo julgamento, o tribunal anuiu ao pedido de arresto preventivo de bens. O Vasco Rosnou. Ela apresentou queixa de quê? De dissipação de patrimônio comum do casal durante o matrimônio. O Vasco riu-se com escárnio. A casa e o carro são bens meus. Anteriores ao casamento, Valente respondeu, muito calmamente. Temos provas suficientes que demonstram que o senhor transferiu mais de 300 mil euros da conta conjunta do casal para a sua conta pessoal, para comprar uma casa para a menina Iris. O Vasco ficou gelado. A Bernadette, ao lado, ouviu fragmentos da conversa e arrancou-lhe o telemóvel da mão. Está a ouvir? O que é que está para aí a dizer? O doutor. Valente não perdeu a calma. Temos extratos bancários, o contrato de compra e venda da casa e até uma gravação vídeo no notário. A Bernadette ficou pálida. O Vasco arrancou-lhe o telemóvel de volta. Está a ameaçar-me? Não, respondeu o doutor. Valente, muito claramente. Apenas estamos a exercer os direitos legais da nossa cliente. Nos próximos 3 dias, o tribunal enviará a citação. Esperamos a sua colaboração. Dito isto, desligou. O Vasco ficou petrificado. A Bernadette perguntou, agitada. O que é que eles disseram? O Vasco olhou para a irmã. Com um olhar pesado. Disseram que tem provas. A Bernadette engoliu em seco. A dona Lourdes começou a tremer. Vasco, diz-me a verdade. Transferiste dinheiro para a Iris? O Vasco não respondeu, mas o seu silêncio dizia tudo. A Bernadette praguejou. Meu Deus, fizeste mesmo isso? O Vasco, irritado. Foram só uns milhares. A Bernadette arregalou os olhos. Uns milhares? Falas disso como se fossem uns trocos.
A dona Lourdes começou a entrar em pânico. Esse dinheiro era para os negócios, não era? O Vasco acenou. Mas antes que pudesse terminar a frase, a Iris saiu da sala de exames. Tinha os olhos vermelhos e inchados, mas ao ver o Vasco, correu na sua direção. Vasco! O Vasco recuou um passo. A Iris parou, percebendo que o olhar dele tinha mudado. Já não havia a gentileza de antes, apenas frieza e desconfiança. A Iris disse, com a voz trêmula: Vasco, acreditas em mim, não acreditas? O Vasco riu-se secamente. Acreditar? Olhou diretamente para a barriga dela. Dizes que o bebê é meu. Mas o médico diz que as datas não batem certo. A Iris desatou a chorar. Talvez tenham calculado mal. A Bernadette intrometeu-se. Calcularam mal um mês inteiro? A Iris ficou sem palavras. A dona Lourdes, por esta altura, também já não conseguia manter a calma. Iris, diz-me a verdade. Este bebê é mesmo do Vasco? A Iris baixou a cabeça. As lágrimas a caírem no chão. Mas continuou sem dizer nada. O Vasco, ao ver a cena, sentiu uma emoção indescritível. Não era só raiva, era também medo. Se o bebê não era dele. Se a Amélia tinha mesmo provas suficientes. Se o tribunal lhe exigisse a devolução de todo o dinheiro que ele tinha transferido. O Vasco sentiu que o mundo estava a desabar à sua volta. Nesse preciso momento, o telemóvel dele voltou a tocar. Desta vez, era o diretor financeiro. O Vasco atendeu. Senhor Vasco, não está nada bem. Que mais? Os 3 grandes parceiros acabaram de enviar cartas formais a rescindir os contratos. O Vasco sentiu a cabeça explodir. Quanto é a indemnização? Perto de €500.000. A Bernadette, ao ouvir, ficou pálida. €500.000. A dona Lourdes cambaleou. Meu Deus do céu. O Vasco desligou. Ficou imóvel por uns segundos, e depois virou-se para a Iris, com os olhos injetados de sangue. A culpa é toda tua. A Iris recuou, assustada. Eu não fiz nada. O Vasco rosnou. Não fizeste nada. Apareces com uma gravidez de pai incerto, fazes-me divorciar da minha mulher, transferir dinheiro para comprar uma casa. E agora dizes que não fizeste nada? A Iris chorava convulsivamente. Eu a sério que não te enganei. O Vasco riu-se friamente. Não enganaste. Virou-se para a Bernadette. Tinhas razão. Isto tem de ser resolvido com um teste de ADN. A Iris tremeu. Não é preciso. O Vasco rugiu. É preciso, sim. O corredor do hospital ficou num silêncio absoluto. Ninguém dizia nada, apenas se ouvia o choro fraco da Iris. Noutro lugar. No céu. O avião que me transportava a mim e aos meus 2 filhos sobrevoava um mar de nuvens brancas. O Lourenço dormia encostado ao meu ombro. Ali olhava pela janela, a contar as nuvens. Acariciei-lhe suavemente o cabelo. O meu coração já não doía. Apenas sentia uma estranha leveza. Talvez quando uma pessoa sofre durante demasiado tempo, só ao libertar-se é que compreende o quão preciosa é a palavra liberdade. No corredor do hospital já ninguém falava alto. Não porque se tivessem acalmado, mas porque cada um estava a ser esmagado por uma preocupação diferente. O Vasco estava encostado à parede, sentindo-se completamente esgotado. Na sua mente, já não era o bebê da Iris que o preocupava, mas sim uma série de números que lhe apertavam o coração. €500.000 em indenizações, 300.000 transferidos para a casa da Iris. As contas bancárias arrestadas, um processo judicial à sua espera. Tudo junto parecia uma onda gigante a aproximar-se. E ele estava mesmo no centro da tempestade. A Bernadette ainda não se tinha acalmado. Virou-se para a Iris, com a voz cheia de amargura. Diz lá, de quem é esse filho, afinal? A Iris abanou a cabeça, as lágrimas a escorrerem. Eu não sei. Não sabes? A Bernadette riu-se friamente. Estás grávida e dizes que não sabes? A Iris, com a voz embargada. Eu a sério, que não tenho a certeza. Aquela frase foi como uma bofetada na cara do Vasco. Olhou para a Iris, com um olhar de pura desilusão. Não tens a certeza? É isso que me dizes? A Iris tremeu. Eu só estive contigo. E... Ela parou. O Vasco cerrou os punhos. E com quem mais? A Iris baixou a cabeça. Não disse, mas o seu silêncio fez com que todos compreendessem. A dona Lourdes cambaleou para trás. Meu Deus! Pôs a mão no peito. Vasco, filho, vê lá a tua criatura que foste meter em casa.
A Bernadette ficou ainda mais furiosa. É uma sem-vergonha. A Iris chorava convulsivamente. Não foi de propósito. O Vasco riu-se secamente. Não foi de propósito? Olhou fixamente para a barriga dela. Engravidas de outro homem e dizes que o filho é meu. Fazes-me divorciar da minha mulher. Fazes-me transferir dinheiro. Fazes-me perder tudo. Ei, Iris, tremo. Eu não pensei que as coisas chegassem a este ponto. O Vasco rosnou. E o que é que pensavas? Que eu era um idiota, era? A tensão era tal que as pessoas que passavam no corredor olhavam para eles. Nesse momento, o telemóvel do Vasco voltou a tocar. Desta vez, era da agência imobiliária. O Vasco atendeu. Senhor Vasco, ligo para informar que a moradia no Restelo que nos pediu para vender já tem comprador. O Vasco ficou gelado. O quê? A pessoa do outro lado continuou. O comprador já transferiu um sinal de 30 mil euros. Pedem para fazer a escritura dentro de 3 dias. O Vasco, furioso. Eu nunca vos pedi para vender em casa nenhuma. Mas o contrato de mediação imobiliária tem a sua assinatura. Impossível. Até temos um vídeo do momento em que assinou. O Vasco ficou petrificado. Lembrou-se de repente de uma vez, há 2 meses, quando a Iris insistiu para irem ver casas. Na altura, ele assinou uma série de papéis sem prestar muita atenção. Virou-se bruscamente para a Iris. Sabes disto? A Iris, em pânico, abanou a cabeça. Não sei. A Bernadette rosnou. De certeza que foste tu. A Iris chorou ainda mais alto. A sério que não sei. O Vasco sentiu a cabeça a andar à roda. Abriu a aplicação do banco no telemóvel. O ecrã continuava a mostrar a mensagem. Conta arrestada. Nesse instante, outra chamada entrou. Desta vez um funcionário da empresa. Senhor Vasco, está na empresa? Não. Tem de vir já. O Vasco franziu o sobrolho. O que se passa? A inspeção das finanças acabou de chegar. O Vasco ficou em choque. A inspeção das finanças? Sim, dizem que receberam uma denúncia anônima de que a empresa está a fugir ao fisco. A Bernadette, ao ouvir, ficou pálida. Meu Deus do céu! O Vasco sentiu as pernas a fraquejar. Na sua mente, surgiu um rosto. Um rosto muito calmo. O rosto da Amélia. Naquela manhã, ao assinar o divórcio, ela não tinha dito muito. Sem recriminações, sem lágrimas. Apenas pousou as chaves de casa na mesa e disse, muito suavemente: Não vou perturbar a tua nova vida. Na altura, o Vasco pensou que ela era fraca, mas agora começava a perceber. A Amélia não era fraca. Ela apenas estava a abandonar o campo de batalha antes do início da verdadeira guerra. O Vasco sentiu um arrepio na espinha. A dona Lourdes, por esta altura, estava completamente em pânico. Vasco, diz-me a verdade. O problema na empresa é grave? O Vasco não respondeu. Apenas disse, em voz baixa: Mãe, tenho de ir para a empresa. A Bernadette disse logo: Eu vou contigo. O Vasco acenou, mas antes de sair virou-se para a Iris. O olhar dele fê-la tremer. Ficas aqui, não vás a lado nenhum. Vamos fazer o teste de ADN. A Iris, assustada. Vasco. Ele, friamente. Se o bebê for meu, eu assumo a responsabilidade. Mas se não for. Ele não continuou. Apenas a olhou por um longo tempo. Aquele olhar fez com que a Iris percebesse o que a esperava. O Vasco virou-se e foi-se embora. A Bernadette e a dona Lourdes seguiram-no apressadamente. O corredor do hospital voltou ao silêncio. A Iris deixou-se cair na cadeira, a abraçar a barriga e a chorar convulsivamente. Num lugar muito distante, no céu alto, o avião que me transportava a mim e aos meus 2 filhos sobrevoava um mar de nuvens brancas. O Lourenço já tinha adormecido. A Lia continuava a olhar pela janela. Virou-se e perguntou-me: Mãe, já estamos a chegar? Sorri. Falta pouco. A Lia agarrou-me no braço. Mãe, um dia vamos voltar? Olhei para fora da janela. As nuvens brancas flutuavam lentamente. Há lugares na vida dos quais, uma vez que partimos, não queremos voltar mais. Disse-lhe, suavemente. Um dia, se quiseres, a mãe traz-te cá visitar. A Lia acenou. Voltou a olhar para as nuvens. Eu fechei os olhos. Pela primeira vez em muitos anos, senti o meu coração verdadeiramente em paz. O carro do Vasco saiu a alta velocidade do parque do hospital. A Bernadette ia no lugar do passageiro. E a dona Lourdes atrás. Ninguém disse uma palavra durante um longo trecho do caminho.
O ambiente no carro era tão pesado que só se ouvia o barulho do motor e do trânsito lá fora. O Vasco conduzia muito depressa, as mãos a apertar o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Na sua cabeça, reinava o caos. A Iris grávida, mas sem certezas de quem era o pai. As contas bancárias arrestadas, a casa no Restelo provavelmente vendida, a empresa com os contratos cancelados e uma inspeção das finanças a decorrer, tudo em menos de uma manhã. A Bernadette foi a primeira a quebrar o silêncio. Vasco. A sério, o problema na empresa é grave? O Vasco não respondeu de imediato. Olhou para a estrada à sua frente, a voz rouca. Se tivermos de pagar R$500.000 em indenizações, a empresa pode ir à falência. A Bernadette virou-se bruscamente. R$500.000. A dona Lourdes, no banco de trás, ao ouvir, entrou em pânico. Meu Deus do céu! A sua voz tremeu. Como é que geriste os negócios para chegar a este ponto? O Vasco, irritado. Mãe, não faças mais perguntas. A Bernadette virou-se. E o processo da Amélia é a sério? O Vasco acenou. A Bernadette cerrou os dentes. Aquela mulher, ela planeou tudo. O Vasco não disse nada, mas um sentimento muito desconfortável crescia dentro dele. A imagem da Amélia voltou-lhe à mente. Naquela manhã, ao assinar o divórcio, ela estava assustadoramente calma. Sem chorar, sem recriminações, apenas disse: Não vou perturbar a tua nova vida. Na altura, o Vasco pensou que ela se tinha resignado. Agora, ao pensar nisso, talvez ela já soubesse de tudo. O carro parou em frente ao edifício da empresa. O Vasco saiu rapidamente, mas assim que entrou no átrio, sentiu que algo estava errado. O ambiente na empresa era muito diferente. Os funcionários estavam reunidos em pequenos grupos, a cochichar. Quando o viram, calaram-se imediatamente. O diretor financeiro, o Horácio, correu na sua direção. Senhor Vasco. O Vasco perguntou logo. Onde estão os inspetores das finanças? O Horácio apontou para a sala de reuniões. Estão lá dentro. O Vasco entrou a passos largos. A porta da sala de reuniões abriu-se. Lá dentro estavam sentados 3 homens de fato. Um deles levantou-se. Senhor Vasco, certo? Certo. Somos da autoridade tributária e aduaneira. O homem colocou um dossiê em cima da mesa. Recebemos uma denúncia de que a sua empresa tem indícios de fuga ao fisco. O Vasco tentou manter a calma. Uma denúncia de quem? O homem folheou o dossiê. Denúncia anônima. O Vasco cerrou os punhos. Na sua cabeça pensou imediatamente numa pessoa. Amélia. Mas o inspetor continuou. Não recebemos apenas a denúncia. Recebemos também documentos detalhados sobre as transações financeiras da empresa. O Vasco ficou gelado. Transações financeiras. Exato. O inspetor abriu uma pasta. Nos últimos 2 anos, a sua empresa teve várias despesas sem justificação clara. Ele leu cada valor em voz alta. Mais de €200.000 transferidos para uma conta pessoal. €130.000 em despesas pessoais de luxo. €30.000 em joias. €70.000 de sinal para uma casa. A Bernadette, atrás ao ouvir, ficou chocada. Meu Deus! O Vasco sabia o que eram aqueles valores. Eram todos os gastos que ele tinha tido com a Iris. O inspetor olhou diretamente para o Vasco. Como explica estas despesas? O Vasco tentou manter a calma. São despesas pessoais. O inspetor abanou a cabeça. Mas o dinheiro foi transferido da conta da empresa. A sala ficou em silêncio. O Vasco sentiu a garganta seca. O Horácio ao lado estava pálido. Senhor Vasco, isto. O Vasco não respondeu. Olhava fixamente para o dossiê em cima da mesa. Havia algo que o arrepiava. Aqueles documentos eram demasiado detalhados. Tão detalhados que só alguém de dentro da empresa os poderia conhecer. O Vasco virou-se para o Horácio. Quem tem acesso a estes documentos? O Horácio abanou a cabeça. Não sei. O inspetor disse. Vamos selar temporariamente alguns documentos e os computadores da empresa para a investigação. A Bernadette gritou de repente. Vocês não podem fazer isso. O inspetor respondeu calmamente. Estamos a agir de acordo com a lei. O Vasco levantou a mão para parar a Bernadette. Deixa-os fazer. A Bernadette virou-se para ele. Estás louco? O Vasco não respondeu. Sabia perfeitamente que se resistisse, as coisas só piorariam. Os inspetores começaram a verificar os ficheiros. Os funcionários à porta observavam, com expressões tensas. O Vasco saiu da sala de reuniões.
Ficou no corredor a olhar para a rua movimentada lá embaixo. Esta era a empresa que ele tinha levado quase 10 anos a construir. Contrato a contrato, cliente a cliente, projeto a projeto. Agora, tudo estava a ruir. A Bernadette saiu atrás dele. Vasco, achas que isto tem a ver com a Amélia? O Vasco ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente disse em voz baixa. Provavelmente. A Bernadette. Furiosa. Aquela mulher é uma víbora. Mas o Vasco não disse mais nada. Na sua cabeça lembrou-se de repente de algo. Há 6 meses, a Amélia tinha se oferecido para o ajudar a organizar a contabilidade da empresa. Na altura, ele riu-se. Uma dona de casa. O que é que ela percebe de negócios? Ele não imaginava que nesse período ela tinha visto tudo. Cada despesa, cada transação, cada segredo. Num lugar muito distante, o avião que me transportava a mim e aos meus 2 filhos já tinha atravessado o oceano. O Lourenço tinha acabado de acordar. Esfregou os olhos. Mãe, já chegamos? Quase, meu querido. A Lia continuava com o rosto colado à janela. Há tantas nuvens aqui em cima, mãe. Olhei para as 2 crianças. Um sentimento de calor invadiu-me o coração. Talvez a vida seja sempre justa à sua maneira. Quando uma porta se fecha, outra se abre. Naquele final de tarde, o escritório da empresa do Vasco parecia uma colmeia agitada. Os inspetores das finanças ainda estavam na sala de reuniões, pilhas de dossiês abertos, cada documento a ser minuciosamente verificado. O computador da contabilidade selado. Os funcionários já não circulavam com a mesma naturalidade. O Vasco, junto à janela, olhava para a rua movimentada lá embaixo. Os carros continuavam a passar. A vida de todos lá fora seguia o seu curso normal. Apenas a sua vida parecia estar a descambar a cada passo. O Horácio, o diretor financeiro, aproximou-se e disse em voz muito baixa: Senhor Vasco, tenho de lhe dizer uma coisa. O Vasco virou-se. Que mais? O Horácio olhou em volta e sussurrou. Estive a ver os e-mails da empresa. Os 3 grandes parceiros que cancelaram os contratos não o fizeram por razões financeiras. O Vasco franziu o sobrolho. Então por quê? O Horácio engoliu em seco. Disseram que receberam um dossiê anônimo. Que dossiê? Com provas de que a empresa estava a usar o dinheiro para fins indevidos. O Vasco ficou em silêncio. O Horácio continuou. E não é só isso. Também tinha cópias das transferências que o senhor fez para a menina Iris. O Vasco sentiu como se uma bomba lhe tivesse explodido na cabeça. Enviado de onde? O Horácio abanou a cabeça. Não se sabe, mas a pessoa conhece muito bem a empresa por dentro. O Vasco cerrou os punhos. Sabia perfeitamente que só havia uma pessoa que conhecia a empresa tão bem. A Amélia. A Bernadette, que estava a ouvir a conversa à distância, aproximou-se, com a voz carregada de raiva. Eu bem te disse. Aquela mulher calculou tudo. O Vasco não disse nada. Lembrou-se de repente das noites, há uns meses. Nessa altura, a Amélia sentava-se à mesa de jantar e fazia-lhe perguntas muito banais. A empresa está a correr bem? E o projeto novo? Precisas que te ajude a organizar os papéis? Na altura, o Vasco apenas se ria. Preocupa-te com a casa, os negócios deixas para mim. Ele nunca pensou que, enquanto estava ocupado com a Iris, a Amélia tinha tido tempo mais do que suficiente para entender cada número nos livros de contas. Na sala de reuniões, um dos inspetores saiu. Senhor Vasco. O Vasco virou-se. Precisamos que assine a confirmação de alguns documentos. O Vasco entrou na sala. O inspetor colocou uma folha de papel na mesa. É o auto de apreensão da documentação contabilística. O Vasco leu algumas linhas. Cada palavra parecia uma pedra a esmagar-lhe o peito. Quanto tempo vai demorar? Ainda não podemos dizer. O Vasco assinou. A sua assinatura tremeu ligeiramente. Os inspetores das finanças arrumaram os documentos e saíram da sala. Quando a porta se fechou, o Horácio suspirou. Senhor Vasco, se eles confirmarem que há irregularidades... O Vasco interrompeu-o. Eis aí. A Bernadette, por esta altura, já não aguentava mais. Vasco, a sério, tens de encontrar uma solução rapidamente. Que solução? Encontrar-te com a Amélia. O Vasco virou-se de repente. Encontrar-me com ela? A Bernadette acenou. Tens de falar com ela. O Vasco riu-se friamente. Ela processou-me. Por isso mesmo é que tens de te encontrar com ela. A Bernadette foi direta. Acho que ela fez isto por vingança. Mas se cederes, talvez ela retire a queixa.
O Vasco ficou em silêncio. Não era a primeira vez que pensava nisso, mas havia algo que o impedia. O orgulho. Durante 8 anos de casamento, ele sempre achou que era ele quem mandava. Ele decidia tudo. Ele ganhava o dinheiro. Ele achava que a Amélia era apenas uma dona de casa. E agora, tinha de se curvar perante ela. O Vasco riu-se com escárnio. Vamos ver. A Bernadette suspirou. Ainda estás com orgulhos? O Vasco não respondeu. Nesse preciso momento, o telemóvel dele tocou. No ecrã, apareceu o nome Iris. O Vasco olhou por uns segundos, e depois atendeu. A voz da Iris, do outro lado, tremia. Vasco. O quê? Eu estou no hospital. E então? A Iris, a soluçar. A minha mãe acabou de ligar. O Vasco franziu o sobrolho. E depois? Ela já sabe de tudo. O Vasco riu-se friamente. Achas que isso se podia esconder? A Iris desatou a chorar. Podes vir aqui? O Vasco, friamente. Estou ocupado. A Iris, em pânico. Mas eu tenho medo. O Vasco interrompeu-a. Medo de quê? A Iris ficou em silêncio por uns segundos e depois disse em voz baixa. Tenho medo que o bebê não seja teu. O Vasco riu-se com desdém. E então? A Iris, a soluçar. Vais abandonar-me. O Vasco disse lentamente. Não é se. Já percebeste? Dito isto, desligou. A Bernadette olhou para o irmão. Foste um bocado duro. O Vasco encolheu os ombros. Ela enganou-me primeiro. A Bernadette suspirou. Que confusão. Num lugar muito distante, o avião tinha aterrado. Depois de muitas horas de voo, eu e os meus 2 filhos saímos do terminal. O Lourenço puxava a sua pequena mala muito a sério. A Lia segurava a minha mão com força. Está frio, mãe. Sorry. Aqui é diferente de Portugal. Saímos. O céu estava cinzento. Uma brisa suave soprava. Um homem esperava perto da saída, a acenar. Era o Sr. Arthur. Um velho amigo do meu pai e a pessoa que me tinha ajudado a preparar tudo aqui. Aproximou-se, com uma voz calorosa. A viagem foi cansativa? Abanei a cabeça. Não, senhor. O Sr. Arthur baixou-se para olhar para as crianças. Este é o Lourenço e a Lia, certo? O Lourenço, educadamente. Olá, senhor. O Sr. Arthur sorriu bondoso. Muito bem. Virou-se para mim. A casa está pronta. Podes ficar descansada. Olhei para os meus filhos, ao meu lado, e senti uma emoção indescritível. Talvez fosse a primeira vez em muitos anos que sentia que o futuro estava verdadeiramente nas minhas mãos. Naquele final de tarde, a empresa do Vasco estava em completo caos. Depois de a equipa de inspeção das finanças ter saído temporariamente para lavrar o auto, toda a sala de contabilidade foi selada. Os funcionários da empresa reuniam-se em pequenos grupos a cochichar. Falavam muito baixo, mas os seus olhares preocupados dirigiam-se constantemente para o gabinete do diretor. O Vasco, sentado no seu escritório, tinha à sua frente uma pilha de papéis, mas não conseguia ler uma única palavra. A sua cabeça parecia estar a ser puxada em todas as direções por demasiados acontecimentos ao mesmo tempo. €500 mil em indemnizações, a inspeção das finanças a investigar, as contas bancárias arrestadas, um processo da Amélia e, acima de tudo, a gravidez da Iris. A Bernadette estava sentada à sua frente, de braços cruzados. Olhou para o irmão por um longo tempo e depois disse: Vasco, estive a pensar. O Vasco levantou a cabeça. Em que? Só há uma maneira de resolver isto. O Vasco riu-se com escárnio. Que maneira? Tens de te encontrar com a Amélia. O Vasco ficou em silêncio. A Bernadette continuou. Eu sei que não queres, mas agora não há outra saída. O Vasco olhou pela janela. A luz do final de tarde entrava no escritório, mas o seu coração estava mais sombrio do que nunca. A Bernadette baixou o tom de voz. Se deixares este processo avançar, o tribunal pode exigir a devolução de todo o dinheiro que transferiste para a Iris. O Vasco torceu os lábios. E então? A Bernadette suspirou. Então não perdes só o dinheiro. Podes ter problemas com a justiça. O Vasco não disse nada. Sabia que a Bernadette tinha razão. Aquele dinheiro não era totalmente pessoal. Parte dele tinha sido transferido da conta da empresa. Se a inspeção das finanças concluísse que havia irregularidades, o Vasco fechou os olhos por uns segundos. Nesse instante, o telemóvel dele voltou a tocar. Era a Iris. O Vasco olhou para o ecrã, com uma expressão de profundo aborrecimento. A Bernadette disse: Atende.
O Vasco atendeu. A voz da Iris, do outro lado, estava em pânico. Vasco, o quê? Podes vir ao hospital? O Vasco franziu o sobrolho. Já te disse que estou ocupado. A Iris a chorar. Vasco, a tua mãe acabou de chegar. O Vasco ficou gelado. A minha mãe? Sim, ela está aqui. O Vasco levantou-se de um salto. O que é que ela foi aí fazer? A Iris, a soluçar. Também não sei. O Vasco desligou imediatamente. A Bernadette perguntou: o que se passa? A mãe está no hospital. A Bernadette suspirou. Então tens de ir. O Vasco pegou nas chaves do carro. Vens comigo. O Hospital CUF estava muito mais movimentado do que de manhã. Quando o Vasco entrou na área de espera, viu a dona Lourdes em frente da Iris. A tensão entre as duas era tal que quem passava olhava. A Iris estava sentada na cadeira, com os olhos vermelhos. A dona Lourdes estava de pé, à sua frente, com um olhar gélido. O Vasco aproximou-se. A dona Lourdes virou-se. Chegaste. O Vasco olhou para a Iris. O que se passa? A dona Lourdes riu-se com desdém. Pergunta-lhe a ela. A Iris baixou a cabeça, as mãos a torcer a roupa. A Bernadette aproximou-se, com a voz cortante. Ah! Iris tremeu. Eu não fiz de propósito. O Vasco perdeu a paciência. Fala de uma vez. A Iris respirou fundo. Antes de te conhecer, eu andei com outra pessoa. O Vasco riu-se friamente. E depois? A Iris. A soluçar. Depois conheci-te a ti. O Vasco continuou. O bebê é de quem? A Iris ficou em silêncio. Aquele silêncio fez o sangue do Vasco ferver. Apertou os punhos. A Iris, a chorar. Eu a sério que não tenho a certeza. A Bernadette gritou. Não tens a certeza? Andas com 2 homens e não sabes de quem é o filho? A Iris desatou a chorar ainda mais alto. A dona Lourdes tremia de raiva. Meu Deus, que mal fizemos nós para encontrar uma rapariga como tu? A Iris a soluçar. Desculpem. O Vasco olhou para ela por um longo tempo. O seu olhar já não era de raiva, mas de uma frieza cortante. Disseste que o bebê era meu? Fizeste-me divorciar da minha mulher. Fizeste toda a minha família acreditar. A Iris tremeu. E pensé? O Vasco interrompeu-a. Pensaste que eu ia criar o filho de outro? A Iris não conseguiu dizer uma palavra. O Vasco virou-se para a Bernadette. Marca o teste de ADN. A Iris, em pânico. Não é preciso. O Vasco olhou-a diretamente nos olhos. É preciso. E tu vais fazê-lo. A Iris abanava a cabeça continuamente. Vasco, por favor. O Vasco disse, muito lentamente. Se o bebê for meu, eu assumo a responsabilidade. Mas se não for... Ele parou por uns segundos e continuou. Tratas da tua vida. Aquela frase foi como uma faca a cortar toda a esperança da Iris. Ela deixou-se cair na cadeira, a chorar convulsivamente. Num lugar muito distante, eu estava na minha nova casa com os meus 2 filhos. O Sr. Arthur tinha acabado de nos ajudar a levar as malas para dentro. A casa não era muito grande, mas era muito acolhedora. O Lourenço olhou em volta. Mãe, esta é a nossa casa? Acenei que sim. A Lia correu para a janela. Mãe, tem um jardim. Aproximei-me para ver. Do lado de fora da janela, havia um pequeno pátio cheio de flores. O Lourenço virou-se e perguntou. Mãe, vamos mesmo viver aqui? Olhei para os meus 2 filhos. Um sentimento de grande paz invadiu-me o coração. Sim. Vamos recomeçar aqui. O Lourenço acenou. A Lia abraçou-me com força. Mãe, eu gosto de estar aqui. Sorry. Talvez, depois de tudo o que aconteceu, merecêssemos uma vida nova. Depois da conversa no hospital, o Vasco foi-se embora com o coração mais pesado do que nunca. O céu já estava escuro quando ele tirou o carro do parque de estacionamento. As luzes da rua acenderam-se ao longo da avenida, mas aquela luz não lhe aliviava o espírito. A Bernadette, no lugar do passageiro, não parava de suspirar. Vasco, a sério, acho que a história com a Iris não tem mais salvação. O Vasco não respondeu, continuou a olhar para a estrada. A Bernadette continuou. Se o bebê não for teu, o melhor é cortares relações imediatamente. O Vasco riu-se com escárnio. Achas que ainda quero alguma coisa com ela? A Bernadette ficou em silêncio por um momento e depois perguntou. E a Amélia? A mão do Vasco hesitou no volante. Só aquelas 2 palavras fizeram-lhe sentir a garganta seca. A Bernadette olhou para o irmão. Vais encontrar-te com ela?
O Vasco suspirou. Ela já se foi embora. Para onde? Para o estrangeiro. A Bernadette ficou surpreendida. Ela foi mesmo. O Vasco acenou. Naquela manhã, quando a viu com os passaportes, ele pensou que era apenas uma ameaça. Agora, ao pensar nisso, talvez tudo já estivesse preparado há muito tempo. A Bernadette abanou a cabeça. Aquela mulher é mesmo terrível. O Vasco não a contradisse. Na sua mente já não havia o desprezo de antes, apenas um sentimento estranho, um sentimento de derrota. O carro mal tinha chegado à empresa quando o Vasco viu, em frente ao portão, vários carros estranhos. Uma carrinha de um banco, um carro do tribunal. O Vasco saiu, um homem de fato aproximou-se. Senhor Vasco, certo. Sou representante do banco. O homem entregou-lhe uma pasta. Como a sua empresa tem um empréstimo de valor avultado em incumprimento e com as contas arrestadas, o banco é obrigado a proceder ao inventário dos ativos. O Vasco cerrou os punhos. Inventário? Exato. É o procedimento obrigatório. A Bernadette ao lado exaltou-se. Isso é um abuso. O homem disse calmamente. Estamos apenas a cumprir o contrato. O Vasco pegou nos papéis. Cada linha era como uma facada. Um empréstimo de 2 milhões de euros. Prazo de pagamento. Risco de execução dos bens em caso de incumprimento. A Bernadette leu por alto e ficou pálida. Meu Deus, Vasco, como é que pediste tanto dinheiro? O Vasco não disse nada. Sabia perfeitamente que aquele empréstimo tinha sido para expandir a empresa. Mas agora, com os grandes contratos cancelados, com as contas arrestadas, aquele empréstimo era como uma bomba relógio. O funcionário do banco continuou. Começaremos o inventário amanhã. Esperamos a sua colaboração. Dito isto, virou-se e foi-se embora. A Bernadette ficou petrificada. Vasco. Agora a coisa ficou mesmo séria. O Vasco entrou na empresa. O escritório ainda estava iluminado, mas já ninguém trabalhava. Alguns funcionários estavam reunidos num canto. Quando o viram, calaram-se imediatamente. O Horácio, o diretor financeiro, correu na sua direção. Senhor Vasco, o que se passa? O Horácio disse em voz baixa. Mais 2 funcionários pediram a demissão. O Vasco franziu o sobrolho. Quem? O diretor comercial e um engenheiro de projeto. O Vasco riu-se secamente. Espertos! A Bernadette suspirou. Cada um sabe de si. O Vasco entrou no seu escritório. A sala espaçosa, da qual ele tanto se orgulhava, parecia agora estranhamente vazia. Sentou-se na cadeira, abriu o telemóvel. Na lista de contactos estava um nome. Amélia. O seu dedo pairou sobre o ecrã por um longo tempo. Lembrou-se dos anos anteriores. No início do casamento, viviam numa casa pequena. Não tinham muito dinheiro. Mas todas as refeições eram calorosas. A Amélia esperava por ele para jantar. Às vezes esperava até às 10 da noite. Outras vezes ficava acordada a noite toda porque ele tinha jantares de negócios. Mas nunca se queixou. O Vasco olhou fixamente para o ecrã do telemóvel. Um sentimento que ele nunca pensou sentir cresceu dentro dele. Arrependimento. A Bernadette, à porta, observava-o. Vasco, em que estás a pensar? O Vasco desligou o telemóvel. Em nada. Ao mesmo tempo, num lugar muito distante, eu estava no jardim das traseiras da minha nova casa. O dia estava a chegar ao fim. Uma brisa suave soprava por entre os canteiros de flores. O Lourenço ajudava o senhor Arthur a regar as plantas. A Lia corria pelo jardim, a perseguir uma borboleta. Lourenço apanha-a. Espera por mim. O riso das 2 crianças ecoava pelo pequeno jardim. O senhor Arthur virou-se para mim. O que achas disto? Sorri. É muito tranquilo. Ela acenou. O teu pai disse-me uma vez que eras uma mulher forte. Olhei para as 2 crianças. Não sei se sou forte ou não. Só sei que não queria que os meus filhos crescessem numa família cheia de mentiras. O senhor Arthur acenou. Fizeste bem. Olhei para o céu que escurecia. Havia coisas na vida que, uma vez fechadas, não queremos voltar a olhar. E talvez o antigo capítulo da minha vida tivesse mesmo chegado ao fim. Naquela noite o Vasco quase não dormiu. Ficou no seu escritório até de madrugada. As luzes da empresa já estavam quase todas apagadas. Apenas a luz amarela do seu gabinete se projetava para o exterior. Do outro lado da janela, a cidade continuava iluminada. Mas o coração do Vasco parecia um quarto vazio. O telemóvel estava em cima da mesa, com o ecrã escuro. O nome Amélia continuava lá, na lista de contactos. Bastava carregar para ligar,
mas o Vasco não conseguia. O orgulho de um homem fazia-o hesitar. Nesse momento, o telemóvel vibrou. Era o Horácio, o diretor financeiro. Senhor Vasco, ainda está na empresa? Estou. Posso subir ao seu gabinete? O Vasco suspirou. Minutos depois, o Horácio entrou. Pálido. O que se passa? O Horácio colocou um dossiê na mesa. Veja isto. O Vasco abriu-o. Era o relatório financeiro provisório após o cancelamento dos contratos. Os números a vermelho faziam-lhe doer os olhos. A Bernadette, atrás, olhou por alto e respirou fundo. Prejuízo de 800 mil euros. O Horácio acenou. E isso é um valor provisório, sem contar com as indemnizações. O Vasco recostou-se na cadeira e fechou os olhos. 800 mil euros, mais R$500 mil em indemnizações, mais o empréstimo do banco. O valor total ultrapassava em muito a capacidade da empresa naquele momento. A Bernadette perguntou em voz baixa. Não há outra solução? O Horácio abanou a cabeça. Se não arranjarmos uma nova fonte de financiamento, a empresa só aguenta um mês. A sala mergulhou em silêncio. Um mês. Parece muito tempo. Mas nos negócios é um piscar de olhos. O Vasco olhou para o dossiê à sua frente. Cada página parecia lembrá-lo dos seus erros. O dinheiro transferido para a Íris, os projetos negligenciados, as decisões precipitadas. A Bernadette suspirou. Vasco, lembras-te de antigamente? O Vasco abriu os olhos. Antigamente quando? Quando a empresa começou. A Bernadette sentou-se. Nessa altura foi a Amélia que te ajudou mais. O Vasco ficou em silêncio. A Bernadette continuou. Lembro-me que ainda não tinhas contratado um contabilista. Foi a Amélia que te fez a contabilidade. O Vasco sorriu amargamente. Por que é que estás a falar do passado? A Bernadette olhou-o diretamente nos olhos. Quero dizer que, se não fosse a Amélia, esta empresa talvez não existisse hoje. O Vasco não conseguiu contradizer Émila. Na verdade, ele sabia disso. Nos primeiros anos, a Amélia tinha o ajudado muito. Ela tinha estudado contabilidade na faculdade. Tinha passado noites em branco a fazer balanços. Tinha ido com ele a reuniões com clientes. Mas depois que a empresa começou a dar lucro, o Vasco mudou. Contratou novos funcionários, um contabilista, um gestor, e a Amélia foi sendo gradualmente afastada. No final, tornou-se apenas uma dona de casa numa casa grande. O Vasco olhou para a mesa. Uma memória surgiu-lhe de repente. No dia em que comprou o primeiro carro, a Amélia estava à porta de casa, a sorrir de felicidade. És um gênio. Na altura, o Vasco achou que era óbvio. Ele não sabia que a pessoa que o tinha ajudado silenciosamente durante anos era a sua mulher. O Horácio quebrou o silêncio. Senhor Vasco, acho que devia preparar-se. Preparar-me para quê? Talvez tenhamos de vender a empresa. O Vasco levantou a cabeça, o olhar gelado. O Horácio suspirou. Mas se não o fizermos? O Vasco levantou-se de um salto. Eu disse que não. A Bernadette olhou para o irmão. Vasco, a sério. Talvez devesses parar. O Vasco riu-se secamente. Parar? Esta empresa é tudo o que eu tenho. A Bernadette disse em voz baixa. Mas estás a perder tudo. O Vasco não respondeu. Virou-se e saiu do gabinete. O corredor da empresa estava deserto. Apenas a luz branca e fria das lâmpadas. O Vasco parou em frente à janela, a olhar para a cidade. Uma brisa noturna soprou. De repente, lembrou-se da casa antiga, das noites em que a Amélia o esperava para jantar, do riso do Lourenço e da Lia quando eram pequenos. Coisas a que, na altura, ele nunca tinha dado importância. Mas agora, com tudo a desmoronar-se, essas memórias tornaram-se dolorosamente nítidas. Num lugar muito distante, a manhã estava a começar. A luz suave do sol entrava pelo pequeno jardim das traseiras. A Lia estava sentada nos degraus, com um livro de ilustrações na mão. O Lourenço ajudava o Sr. Arthur a consertar a cerca. Eu, na cozinha, preparava um chá. O aroma quente espalhava-se pela casa. A Lia entrou a correr. Gosto da escola nova. Sorry. Mas ainda não foste à escola. A Lia riu-se. Mas ontem a professora falou comigo e foi muito divertido. Acariciei-lhe a cabeça. Vais fazer muitos amigos novos. A Lia abraçou-me. Também gosto de estar aqui. Olhei para a minha filha. Um sentimento de paz invadiu-me o coração. Talvez a vida nem sempre nos dê o que queremos, mas às vezes,
Ao perdermos uma coisa, encontramos outra melhor. Na manhã seguinte, o Vasco chegou à empresa mais cedo do que o habitual. O dia mal tinha começado, a rua em frente ao edifício ainda estava deserta. As lojas de ambos os lados da rua ainda não tinham aberto, apenas alguns caminhões de mercadorias passavam. O Vasco parou em frente ao portão da empresa por alguns segundos antes de entrar. Antigamente, sempre que chegava aqui, sentia-se orgulhoso. Esta empresa era o resultado de quase 10 anos de trabalho incessante. Mas hoje, esse sentimento tinha desaparecido. Assim que entrou no átrio, viu o Horácio à sua espera. O rosto do Horácio estava carregado de preocupação. Senhor Vasco, temos um problema. O Vasco suspirou. Que mais? O Horácio entregou-lhe o telemóvel. No ecrã, estava uma notícia de um jornal de economia, publicada naquela manhã. O título era curto. Empresa de Vasco Monteiro investigada por irregularidades financeiras. O Vasco leu rapidamente algumas linhas. O artigo não era muito longo, mas a informação era clara. A autoridade tributária a investigar. Vários contratos importantes cancelados. Possibilidade de a empresa entrar em incumprimento. O Vasco fechou o telemóvel. Sentia como se uma pedra pesada lhe esmagasse o peito. A Bernardete aproximou-se por trás. A notícia espalhou-se assim tão depressa? O Horácio acenou. A comunicação social já sabe. A Bernardete abanou a cabeça. Assim. Os clientes vão entrar em pânico. O Vasco não disse nada. Entrou no seu escritório. Mas mal se sentou. O telemóvel começou a tocar incessantemente. Clientes, parceiros, o banco. Todas as chamadas eram iguais. Todos queriam saber a situação da empresa. Depois de algumas chamadas, o Vasco desligou o telemóvel. Já não tinha forças para explicar. A Bernardete, encostada à mesa. Vasco, acho que devias encontrar-te com a Amélia. O Vasco levantou a cabeça, o olhar cansado. Já me dizes isso desde ontem. A Bernardete disse lentamente. Eu sei que não queres, mas tens de admitir uma coisa. Neste momento, só a Amélia te pode ajudar. O Vasco riu-se com escárnio. Ela está a processar-me. Exato. Mas se ela retirar a queixa? O Vasco ficou em silêncio. A Bernardete continuou. Eu não sei onde é que ela está, mas tens de a encontrar. O Vasco recostou-se na cadeira. Na sua mente, surgiu a minha imagem. No dia em que saí de casa, sem chorar, sem dizer muito, apenas levei os meus 2 filhos. Na altura, o Vasco pensou que eu voltaria, ou que pelo menos ligaria. Mas já tinham passado 2 dias. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada. Aquele silêncio começava a deixá-lo inquieto. Nesse momento, a porta do escritório abriu-se e um funcionário entrou. Senhor Vasco. O quê? Tem uma visita. Quem? Um advogado. O Vasco e a Bernardete entreolharam-se. A Bernardete sussurrou. Talvez seja da parte da Amélia. O Vasco levantou-se. Manda-o entrar. Minutos depois, um homem de cerca de 40 anos entrou no escritório. Vestia um fato preto e trazia uma pasta de documentos. Bom dia, senhor Vasco. Bom dia. Sou o Dr. Valente. O Vasco reconheceu imediatamente o nome. Era o advogado que me representava. Perguntou friamente. O que veio cá fazer? O doutor. Valente colocou a pasta na mesa. Vim entregar mais alguns documentos. Abriu a pasta e tirou um dossiê grosso. É uma adenda com novas provas. O Vasco franziu o sobrolho. Que provas? O doutor. Valente olhou-o diretamente. Provas de que o senhor transferiu dinheiro da conta conjunta do casal para a sua conta pessoal, e depois usou esse dinheiro para comprar uma casa para a menina Iris. A Bernardete interveio imediatamente. Esse dinheiro não era necessariamente patrimônio comum. Valente sorriu. Já preparamos todos os extratos bancários. Colocou alguns papéis na mesa. O Vasco olhou para os números familiares. Não podia negar. Valente continuou. Além disso, também temos um vídeo do momento em que o senhor assinou o contrato de compra e venda da casa. O Vasco cerrou os punhos. A Bernardete perguntou apressadamente. O que é que vocês querem? O doutor. Valente respondeu calmamente. Apenas queremos proteger os direitos legais da nossa cliente. O Vasco riuse friamente. Onde é que ela está? O doutor. Valente não respondeu de imediato. Apenas disse. A dona Amélia está a viver com os 2 filhos num lugar muito distante. O Vasco continuou. Posso encontrar-me com ela? O doutor. Valente olhou para ele por uns segundos. Isso depende dela.
O Vasco ficou em silêncio. A Bernadette disse rapidamente: diga a Amélia que se ela retirar a queixa nós negociamos. Valente acenou. Transmitirei a mensagem. Dito isto, arrumou os documentos e levantou-se. Antes de sair, virou-se e acrescentou uma frase. Senhor Vasco, há uma coisa que lhe queria dizer. O Vasco olhou para ele. Valente disse lentamente: há erros na vida que o dinheiro não pode corrigir. Aquela frase deixou toda a sala em silêncio. Num lugar muito distante, a tarde estava a cair. Eu, o Lourenço e a Lia passeávamos no parque perto de casa. As árvores aqui eram muito altas. Pequenos caminhos de pedra serpenteavam pelo relvado verde. A Lia corria à frente. Aqui é tão bonito! O Lourenço caminhava ao meu lado. Eu também gosto. Olhei para as duas crianças. Uma brisa suave soprava por entre as árvores. O chilrear dos pássaros ouvia-se claramente. Talvez, depois de tudo o que passamos, tivéssemos finalmente encontrado um lugar tranquilo. Depois de o doutor, Valente sair do escritório, o gabinete do Vasco mergulhou novamente em silêncio. Mal a porta se fechou, a Bernadette virou-se para o irmão. Vasco, ouviste bem? O Vasco continuou de pé, junto à mesa. O quê? A Bernadette suspirou. A Amélia não está a brincar. Desta vez, ela vai mesmo até ao fim. O Vasco não respondeu. Apenas olhava fixamente para o dossiê que ainda estava na mesa. Os extratos bancários, o contrato de compra da casa, os comprovativos de transferência, eram tudo provas irrefutáveis. Ele não podia negar. A Bernadette continuou. A sério. Se este caso for a tribunal, vais ter problemas. O Vasco riu-se secamente. Achas que eu não sei? A Bernadette aproximou-se. Então, de que é que estás à espera? O Vasco olhou para a irmã. O que é que queres que eu faça? A Bernadette respondeu diretamente. Vai ter com a Amélia. O Vasco ficou em silêncio por uns segundos. Na sua mente, era como se duas pessoas estivessem a discutir. De um lado, o orgulho. Do outro, a realidade. Finalmente o Vasco suspirou. Ela está no estrangeiro. A Bernadette disse logo. Então apanhas um avião. O Vasco riu-se com desdém. Achas que é assim tão simples? E se ela não me quiser ver? A Bernadette cruzou os braços. Pelo menos tens de tentar. O Vasco não respondeu. Nesse momento, o telemóvel dele tocou. O nome que apareceu no ecrã fê-lo parar. O Vasco olhou por uns segundos e depois atendeu. Que mais? A voz da Iris do outro lado estava fraca. Vasco, o que é que queres agora? A Iris, a soluçar. Eu estou no hospital. O Vasco, friamente. E então? Tive uma ameaça de aborto. A Bernadette ao lado, ao ouvir, franziu o sobrolho. A Iris continuou. Com uma voz trêmula. O médico disse que tenho de ficar internada uns dias. O Vasco ficou em silêncio. No seu coração, já não havia qualquer compaixão, apenas cansaço. A Iris disse em voz baixa. Vasco, podes vir visitar-me? O Vasco respondeu. Muito lentamente. A Iris desatou a chorar. Vasco, eu só te tenho a ti. O Vasco riu-se friamente. Enganas-te. Ainda tens o pai do bebê. A Iris ficou sem palavras. Segundos depois, perguntou, a tremer. A sério que não acreditas em mim? O Vasco respondeu secamente. E desligou. A Bernadette olhou para o irmão. Foste duro. O Vasco sentou-se. Achas que ainda sinto alguma coisa? A Bernadette não disse mais nada. O ambiente na sala tornou-se pesado. Pouco depois, o Horácio bateu à porta e entrou. Senhor Vasco, tenho uma coisa para lhe dizer. O Horácio hesitou por uns segundos. O banco acabou de ligar. O Vasco franziu o sobrolho. Outra vez? O Horácio disse em voz baixa. Exigem que, em 3 dias, apresente um plano de pagamento da dívida. O Vasco riu-se secamente. 3 dias. Senão, o Horácio não terminou a frase. Mas todos sabiam o que isso significava. Execução dos bens. A Bernadette suspirou. Vasco, tens mesmo de encontrar a Amélia. O Vasco olhou pela janela. A luz do final de tarde entrava na sala. De repente, lembrou-se de uma memória antiga. No dia em que o Lourenço nasceu, a Amélia tinha-lhe apertado a mão na sala de partos. A testa dela estava coberta de suor, mas ela sorria. Epei. Na altura, o Vasco ficou muito comovido. Pensou que a sua família seria sempre assim. Mas foi ele quem destruiu tudo. O Vasco fechou os olhos.
Um sentimento de arrependimento espalhou-se lentamente pelo seu coração. Noutro lugar, a tarde estava a chegar ao fim. Eu estava sentada num banco de madeira no jardim das traseiras. O Lourenço e a Lia brincavam ali perto. O senhor Arthur aproximou-se. Em que estás a pensar? Sorri. Em nada. Ele olhou para as crianças. Eles gostam disto. Ela acenou. Já ajudei a encontrar uma escola para eles. Baixei a cabeça em agradecimento. Muito obrigada. O senhor Arthur disse suavemente. Não precisas de agradecer. O teu pai ajudou-me muito. Olhei para as duas crianças a rir e a brincar. Um sentimento de paz invadiu-me o coração. A nossa nova vida tinha começado. E desta vez, eu não ia deixar que ninguém a destruísse. 3 dias depois, o céu da cidade continuava cinzento como nos dias anteriores. O Vasco estava sozinho no seu escritório. A sala espaçosa, que lhe era tão familiar, parecia agora fria. Em cima da mesa, uma pilha de dossiês. Ao lado, o telemóvel silencioso. 3 dias. 3 dias que passaram tão depressa que o Vasco mal teve tempo para respirar. A autoridade tributária tinha selado mais documentos. O banco enviou uma carta a exigir o pagamento do empréstimo. Os 3 grandes parceiros rescindiram oficialmente os contratos. E o tribunal enviou a citação para o processo da Amélia. O Vasco pegou no papel. Cada linha a negrito parecia uma advertência fria. Isto já não era um assunto de família. Era a lei. A Bernadette, à porta do escritório, olhou para o irmão por um longo tempo e depois disse: Vasco, já pensaste bem? O Vasco pousou o papel na mesa. Em quê? Em ir ter com a Amélia. O Vasco ficou em silêncio. Nos últimos 3 dias, ele tinha pensado muito, na empresa, na dívida e no casamento que tinha perdido. Finalmente o Vasco suspirou. Já não é preciso. A Bernadette ficou surpreendida. O que é que estás a dizer? O Vasco disse, lentamente. Talvez seja tarde demais. A Bernadette entrou no escritório. Vasco, não sejas teimoso. Não é teimosia. O Vasco olhou pela janela. Sabes o que é que me assusta mais? A Bernadette ficou em silêncio. O Vasco continuou. Não é perder a empresa. Não é perder o dinheiro. É perceber que perdi o mais importante. Aquela frase deixou a Bernadette sem palavras. O Vasco riu-se com amargura. Antigamente, dizias-me que a Amélia era uma boa mulher. Eu não acreditava. Baixou a cabeça. Agora percebo. A Bernadette suspirou. Vasco, acho que, mesmo assim, devias falar com ela uma última vez. O Vasco abanou a cabeça. Não é preciso, porque eu sei que ela não vai voltar. A Bernadette ficou em silêncio. A sala mergulhou novamente em quietude. Nesse momento, o Horácio bateu à porta e entrou. Senhor Vasco, o que foi? O Horácio colocou um papel na mesa. É a notificação oficial do banco. O Vasco abriu-a. Leu apenas as primeiras linhas e percebeu. O banco ia iniciar o processo de execução da hipoteca. Isso significava que a empresa do Vasco estava praticamente acabada. O Vasco dobrou o papel. Desta vez, já não sentia pânico, apenas uma calma estranha. Talvez quando as coisas chegam ao fim, uma pessoa deixa de ter medo. Num lugar muito distante, a manhã nascia suavemente. A luz do sol entrava por entre as árvores do parque. Eu estava sentada num banco de madeira, a ver os meus filhos a correr no relvado. O Lourenço jogava a bola com umas crianças que tinha acabado de conhecer. A Lia estava sentada debaixo de uma árvore, a rir e a falar com uma menina loira. O riso das crianças ecoava no ar fresco. O senhor Arthur estava sentado ao meu lado. Como te sentes aqui? Sorri. Muito em paz. Ela acenou. Ainda bem. Pouco depois, perguntou. Pensas em voltar a Portugal? Olhei para as crianças. O Lourenço corria muito depressa. A Lia acenava para mim. Levantei-me. Sim, talvez um dia. Mas não agora. O senhor Arthur sorriu. Compreendo. Fui ter com os meus filhos. A Lia abraçou-me o braço. Mãe. Eu gosto de estar aqui. Acariciei-lhe a cabeça. Eu também. O Lourenço correu na minha direção. Mãe, eu ganhei. Sorri. Muito bem. As 2 crianças, uma de cada lado, seguraram-me na mão. Os 3 caminhamos pelo pequeno caminho do parque. Uma brisa suave soprava. As folhas das árvores sussurravam. Olhei para o céu azul. Senti-me subitamente muito leve. Há capítulos na vida que, ao fecharem-se, trazem muita dor. Mas, por vezes, são esses capítulos que abrem caminho para uma nova vida. Uma vida mais tranquila,